Glória a Deus. Meus queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem para a escola bíblica, estudando Mateus 23, ações que líderes religiosos estavam vivendo na época de Cristo, que não agradavam a Deus, frutos que Deus não queria ver naquele povo, mas era ensinado errado, o que aprendia com escribas e fariseus. E hoje estamos estudando sobre essa obra maléfica que eles praticavam, chamada se exaltar diante dos homens e de Deus e diante de Satanás, querendo ser o que Deus não queria que eles fossem, assim como tem multidão de gente se exaltando, sendo o que Deus nunca escolheu eles para ser. O que? Ímpio, porque quando a gente, meu irmão, não quer ser humilde, nós somos ímpios, somos perdidos. E a Bíblia diz no texto em Lide, que é Mateus 23, 12, Jesus disse: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Então, meus amados irmãos, quero falar para você de uma humildade errada, além dessa dos fariseus. No Antigo Testamento, muitas vezes houve um tipo de humildade chamado temporária. O que é isso? Deus fala, eu sou humilde por um tempo, enquanto eu sirvo Deus do jeito que Deus quer. Depois passa um tempo, o diabo começa a me futucar de novo, colocando tentações, e eu começo a ser soberbo, rebelde de novo, e não atendo mais o que Deus fala, e vou morrer na rebeldia. Por exemplo, houve um homem chamado Acabe, no tempo do profeta Elias, mais de 800 anos antes de Cristo. Esse homem, rei Acabe, Deus usou Elias para falar para ele sobre muitas ações bandidas que ele praticava, e ele era líder do povo de Deus, do povo de Israel. Naquela época, os reis, como Acabe era dessa época, os reis teriam que eleger sacerdotes, teriam que colocar levitas para cuidar da casa de Deus, homens sinceros, homens de Deus, para dar o melhor da lei de Deus para o povo. Mas Acabe também estava sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Então Deus, por ver tanta maldade que ele cometia, Deus levantou o profeta Elias. Você vai ver aí 1 Reis 21, quando Deus enviou Elias contra ele, porque quem anda na maldade, Deus não é a favor dele em nada. Nunca Deus é a favor de quem vive no mal. Depois então que Deus falou através de Elias para o rei Acabe, com uma mensagem dura, dizendo: você vai morrer por causa das maldades que tu fizeste, que eram muitas. Sabe o que diz no verso 29? 1 Reis 21, 29, diz a Bíblia que ele se humilhou diante do rei Acabe e diante de Deus, e começou a praticar ações de humildade. E o próprio Deus disse para Elias, que é o homem de Deus, Deus fala com ele, irmão. Aí o próprio Deus falou para Elias e disse: Elias, vai dizer para Acabe que, como ele se humilha na minha presença,
tudo que eu disse que ia fazer contra ele, contra a família dele, o que ele ensinava errado, todo mundo está vivendo errado, é um cego guiando outro cego, igual na época dos fariseus, de Mateus 15, 14, Jesus disse, quando um cego guia outro cego, maldoso para o abismo. Então no rei Acabe, a família dele, tudo era assim, seguindo o exemplo mau dele. Então Deus disse, diz para ele, porque ele se humilha, não vou mais trazer esse mal sobre ele. Só que não demorou muito tempo, Acabe foi futucado pelo diabo, irmão, e ele voltou a ser o ímpio que ele antes foi, assim como tem muita gente hoje. Deus fala, ele passa algum tempo se humilhando, ou melhor, obedecendo, mudando práticas ímpias, e depois, como o rei Acabe fez, volta para o mal. Mas sabe como morreu o rei Acabe? 1 Reis 22, 34. Ele foi para uma batalha, meu irmão, contra a Síria, que naquela época os inimigos viviam cercando Israel o tempo todo. Israel teria que andar com Deus de verdade, para Deus usar o exército de Israel, ou usar outras maneiras para destruir os inimigos de Israel. Mas nessa época, Israel estava todo desviado na idolatria, nas maldades, feitiçaria, tanta coisa que Deus abomina. Então Deus deixou os inimigos vencerem a guerra na época do rei Acabe. Mas o pior, nesse verso 34, diz que um soldado dos assírios, de longe, lançou uma flecha, puf, bem no coração de Acabe, e ele estava no meio de multidões de soldados de exército dele, e não pegou em ninguém, pegou nele, e ele matou-se a si mesmo, porque se humilhou por um tempo. Irmão, muita gente está morrendo por aí, porque é humilde por um tempo, quero Deus por um tempo, e o diabo não brinca, tem demônios cercando por todos os lados, e muita gente, meus irmãos, está sendo afligido por aí com doenças terríveis, males terríveis, porque Deus já falou, e às vezes no início, agora eu sou de Deus, vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a obra, vou me encaixar, mas muitos têm apenas essa humildade temporária, como Acabe teve, e o destino foi triste, morreu sem Deus, morreu perdido, morreu como feiticeiro, como idólatra, e na Bíblia diz, feiticeiro e idólatra, sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21, 8, e antes ele era um servo de Deus. Irmão, muitos servos de Deus vão morrer sem Deus, porque a humildade diante de Deus é por um tempo, e depois não tem humildade para ouvir Deus falar, e ele dizer, Deus, vou continuar, dando o que der, sou servo teu para sempre. O Acabe, diz a Bíblia, nesse versículo, onde fala da morte dele, 1 Reis 22, 34, diz que ele queria enganar o próprio Deus, por isso que ele morreu. Sabe como? Veio um outro profeta, chamado Micaías, não se sabe porque Elias não estava ali, talvez já tinha morrido, mas veio um outro profeta chamado Micaías, e disse, olha, não vai para essa guerra que tu vai morrer. Deus me revelou que Satanás está mentindo usando teus profetas, mandando tu ir para a guerra, mas lá tu vai morrer. Deus disse que o diabo vai te matar lá. O espírito da mentira está nos teus profetas, e o diabo disse que é para ele, o diabo, te matar nessa guerra, porque você está rebelde ao teu Deus. Aí sabe o que ele disse? Prenda esse profeta Micaías,
Só tire ele daí, da prisão, quando eu chegar da guerra, com vida. Aí Micaías diz, se tu voltar da guerra, Deus não falou pelo meu ministério. Está aí tudo em 1 Reis 22. Ele diz, eu fiz foi ver Deus dizendo, o Acabe tem que morrer porque ele é um rebelde eterno. E eu quero que ele morra. Irmão, tu já viu o próprio Deus querer que eu morra? Se eu sou um ímpio que vivo a vida inteira, servindo apenas como de instrumento para o mal a vida inteira. Era isso que Acabe era, assim como muitos de nós são, instrumento para o mal, a vida inteira para a sua casa, a sua família, para a igreja. E às vezes Deus, em vez de ver que a gente quer é a vida, é a bênção, está querendo é a morte. E Deus diz, quem vai lá? E a Bíblia diz que o profeta Micaías viu isso, Deus abriu a visão dele para ele olhar essa reunião que Deus fez. E aparece um demônio, irmão, nessa reunião, diz, eu vou ser um espírito da mentira nos profetas. De quem? Dele. Porque Acabe tinha um monte de profeta, bandido, safado, como tem hoje multidões de profeta safado, dando profetada, mentiras. Claro, tem o verdadeiro e o falso. Tem os Efésios 4:11 diz, Deus levantou uns para profetas, para ensinadores, querendo a edificação da igreja. Então vai ter o verdadeiro e o falso. Em Atos 13:1-2 diz, em Antioquia haviam profetas, na igreja. Então Deus sempre vai ter os homens de Deus que ele vai usar para dar a palavra. Mas o diabo também vai usar os dele, como Paulo diz em 2 Coríntios 11, que vai ter muitos ministros do diabo, dizendo que são apóstolos, mas são demônios usando eles. Tenha cuidado com isso. Ore muito, para você não estar recebendo uma mensagem do diabo, em vez de pensar que é de Deus. Porque quando o homem é soberbo, Deus fala, depois Deus para de falar, o diabo também fala, para enganar, para destruir, como o diabo destruiu Acabe. Cuidado com a soberba. Deus fala com a gente para a gente receber o melhor, não receba o pior, que foi o diabo que deu para Acabe. E Micaías diz, você não vai voltar dessa guerra, você vai morrer lá, porque você não se humilha diante de Deus, não quer ouvir a verdade, você quer ver mentiras de falsos profetas, como tem hoje multidão querendo ouvir, e é soberbo para com Deus. Mas se os falsos profetas dizem, tu vai ganhar um carro, Deus te quer assim mesmo mentiroso, prostituto, gay, tu vai receber essa bênção. Cuidado. E ali, meus irmãos, ele foi enganar Deus. Ele disse, prenda ele e eu vou para a guerra. Só que ele ficou com medo da profecia. Diz a Bíblia que o rei Acabe tentou enganar Deus, enganar o diabo, enganar quem ele quisesse, mas ele tentou enganar, sabe com o quê? Naquela época, o rei, quando saía para a guerra, ele tinha uma carruagem e tinha um piloto da carruagem. Então o que ele fez? Ele pegou a roupa dele, vestiu a roupa dele de rei no piloto, botou do lado dele, e ele se vestiu com a roupa do piloto da carruagem e ficou dirigindo a charrete. Como quem diz, Deus não sabe que eu estou aqui. Eles acham que o diabo ou Deus, sei lá, acha que é esse homem aqui que é o rei Acabe. Se eles tiverem que matar, vão matar o rei Acabe, não eu. Olha o que o soberbo tem feito por aí, irmão, tentando enganar Deus de várias formas. E morre igual o rei Acabe. Aí a Bíblia diz que ele foi lá nessa gaiatice dele, palhaçada, pensando que Deus é cego, que o diabo é cego. O diabo gosta de soberbo, de matar o soberbo. E Deus não quer nunca isso para mim nem para você. Olha o que aconteceu. Um soldado de longe, sem fazer pontaria nenhuma, no meio de mais de 50 mil soldados de Israel, muito mais. O Acabe no meio, na carruagem, e o soldado, sem fazer pontaria, joga uma lança com flecha
e cai no coração de Acabe e mata ele na mesma hora. Matou. E ele, volta, todo mundo, acabou a guerra. E ele voltou para morrer em Israel. E todo mundo viu que a palavra de verdade estava com o profeta verdadeiro Micaías. E o Acabe foi enganado, porque o soberbo, o diabo engana ele. Por isso que 1 Timóteo 3, 6 em diante, diz que quando você é soberbo, como obreiro, o diabo vai armar armadilha para você, porque é soberbo. Deus fala, tu não quer ouvir, tenha cuidado. Ponto. Quero gastar esse tempo agora contigo, que amanhã vamos voltar a falar de Mateus 23. Coisas que os fariseus fizeram que você não deve fazer jamais. Principalmente soberba. Querer viver uma religião sem Deus. E Deus fala, ele não atende. Jesus falava, eles não atenderam e morreram sem Deus. Ponto. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte agora. Eu tive uma visita agora aqui em casa. Estou em Alcântara. Enquanto eu estava gravando, apareceu aqui o pastor Nilo de Itamatatiba. E ele disse, meu irmão, estou aqui para você me ajudar numa oração. Quero trazer um rapaz aqui agora para a gente orar na tua casa. Tá bom, aí ele trouxe um rapaz drogado que nós filmamos, gravamos, está aqui no nosso site, vai entrar agora para o YouTube para você ver, irmãos. Um rapaz de cerca de 20 anos de idade, que até a própria mãe não quer mais dele na casa por causa das drogas, e está procurando centro de recuperação para drogados, procurando alguém para ajudá-lo. E eu chorei por dentro, que quando eu olho um negócio desse, meu irmão, eu só penso no meu filho. A Bíblia diz que tu tem que amar o próximo como tu te ama. Esse é o grande mandamento da Bíblia. Tu tem que sentir a miséria do outro, como se fosse você, a tua casa, a tua carne. E eu disse, Deus, o único centro de recuperação de Alcântara está fechado, que era o nosso, que tu me deste. Eu já procurei multidão de obreiro, de gente no YouTube, para dizer, irmão, vou te dar R$1 para te recomeçar esse centro de recuperação de novo. E o centro de recuperação está fechado. Muita gente me procura e eu não tenho dinheiro para tocar. Nossa igreja é miudinha em São Luís. Não tenho mantenedores para esse centro de recuperação. No YouTube tem muitos testemunhos de quando o centro de recuperação estava aberto. E na pandemia eu fechei porque a gente não tinha dinheiro. E lá todo mundo só entrava gratuitamente, ninguém pagava nada. Basta você digitar Projeto Libertar Alcântara, aí tu bota Wagner de Jesus. Tem muitos vídeos, testemunho, filme de coisas que a gente fazia lá. E eu tive que fechar. E Deus sabe a vontade que eu tenho de abrir de novo esse trabalho. Mas não tenho pessoas. Cadê um político, um empresário de Deus que tem amor pelas almas, que quer investir num projeto desse? Venha aqui conhecer a realidade. Aqui Alcântara é um dos lugares onde mais tem traficante de droga e usuário de droga. O Brasil inteiro está lotado de traficantes. E o único que liberta é Cristo, também através das igrejas evangélicas e também através de centro de recuperação para drogados. Muitos têm procurado e não têm encontrado esse tipo de trabalho. Muitas mães estão chorando pedindo um lugar para botar seus filhos e filho drogado. E eu estou pedindo para você, ore por isso. Mas você que tem dinheiro, se ofereça. O dinheiro de Deus está no teu bolso. Deus não vai mandar caixa de dinheiro do céu. Ele espera você investir. Então eu estou lhe pedindo, assista o vídeo que eu vou enviar para o YouTube agora. Mais ou menos 10 minutos. A gente orando por ele aqui, ele contando a vida dele. E ele infelizmente vai ter que ficar uns dias aqui na casa do pastor Nilo, uma casa que já está cheia de gente, de mulher, de filho, de criança, e ele vai colocar esse menino dentro da casa dele, como eu coloquei muitos drogados. Eu tenho vários vídeos no início da minha caminhada cristã. Coloquei muito dentro da minha casa, com minha esposa, com várias crianças, filhos meus. Coloquei homem que eu nunca vi na rua, nem em lugar nenhum, levar para minha casa. Muitos se libertaram, outros não, mas eu fiz minha parte.
Então, eu estou procurando também um centro de recuperação aqui perto de Alcântara, para botar ele. Enquanto Deus usa alguém de coração cristão, que não é coração soberbo ao ponto de dizer, isso não é comigo, não é contigo porque não é com teu filho, não é com ninguém que tu ama que está com um problema desse. Por isso tu diz que não é contigo, soberbo. Ora muito para saber se Deus não quer te usar. Tu vir para cá trabalhar comigo, ou tu mandar dinheiro para ajudar. Isso aqui só serve se for com dinheiro. Eu sei o que dinheiro fez, eu fechei esse centro de recuperação. Está na tua mão, tá bom? Amanhã nós vamos falar mais sobre soberbo e humilde, tá bom? Ore por mim, estou orando por você. Invista, irmão, nesse trabalho aqui. Sei que você já tem igreja aí, que deve ser dizimista e ofertante, mas eu não estou pedindo dízimo aqui, estou pedindo oferta, tá bom? Gálatas 6, verso 6, diz, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se você acha que eu estou te ensinando alguma coisa que preste, ajuda esse centro de recuperação, que a gente quer voltar a ele de novo. Assista o YouTube aí. Quantos foram libertos? E a gente não tem como se mover daqui para frente com isso, porque a igreja que a gente dirige, no máximo, quando recebe muito de dízimo e oferta, nossa igreja que eu presido, uma igreja muito pobre financeiramente, no máximo é 3 mil reais. De onde que você vai tirar dinheiro para um negócio desse? Tá? Envie essa mensagem para alguém, ore por mim, estou orando por você, seja útil na obra de Deus, seja humilde para ouvir Deus falar contigo, te humilha para Deus falar contigo. Te lembra que o profeta Daniel, irmão, para Deus falar com ele, ele teve que se humilhar. Daniel 10, 12. Ele se humilhou muito orando, aí Deus mandou um anjo para falar com ele. Falta a gente se humilhar para Deus falar com a gente. Te humilha muito, ou então soberbo, Deus não trata com ele. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, depois voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.